questão do empoderamento, conforme disse bem o caríssimo Roberto, há sim essa dificuldade entre as pessoas. A dificuldade da mulher também compreender quando é que a verdade está sobre ela. E a dificuldade de nós, os homens, entendermos que tudo na vida tem um momento. A questão do machismo, como foi aqui bem dito, nós, os homens, temos que nos auto-prepararmos e começar a compreender que nós estamos num mundo que prefaz a questão do senso da igualdade. Isso é muito importante. Se tivermos que olhar nessa perspectiva política, temos que olhar para aquilo que tem a ver com os regimes, sem querer fugir da nossa temática. A questão da democraticidade vai levar-nos à igualdade de géneros. Homens, mulheres. Existem grandes princípios da universalidade, da igualdade e a questão da liberdade. Então, se nós prefazermos esses princípios, devem ser imunidas para todas ou para todos. E não para uns, alguns, mas sim para todos. Logo, as mulheres, quando vão ressurgir nesse espírito de empoderamento, elas têm que compreender que a verdade, mais do que estarem dentro de si, têm que entender que são parte integrante de uma sociedade. Eu, pessoalmente, se a minha mulher, por exemplo, tiver um emprego na qual ela terá um salário acima de mim, eu tenho que compreender que ou ela fez por merecer, ou ela tem um background um bocadinho mais elevado a mim, ou ela teve a oportunidade de as ter. E não entender que a mulher tem e automaticamente eu tenho que me colocar numa posição de inferioridade. Por que é que nós, os homens, queiramos estar acima e nunca entender que podemos estar um bocadinho abaixo? Então, isso é uma questão de pensamento. Aqui nós temos que começar a construir pensamentos construtivistas. Entender que, nesta época, conforme disse bem o Roberto, em pleno século XXI, todos nós somos capazes. Não é por acaso que existem países que têm vindo a ser governados por lideranças femininas. E mais, daqui e mais alguns tempos, vamos ver cenários opostos. Então, os homens têm que se autoprepararem. A questão da educação tem que ser uma educação no entendimento do âmago do ser humano, para que nós consigamos ter pessoas felizes, famílias felizes, sociedades felizes. E não entender que não, a mulher é empoderada e automaticamente há aqui um sentimento de sujeição, mas numa perspectiva negativa. E depois, a questão da mulher de se sentir empoderada e automaticamente sentir que ela é a mais poderosa. Também está errado. Também está errado. Quer dizer, o empoderamento não te pode levar ao ponto de que tu tens que achar que és mais poderosa. A título de exemplo, para terminar. Alemanha. A chanceler, ajuda-me, faz favor. Chanceler Angela Merkel. A Angela Merkel, que já não é? Na altura do seu reinado, ela e o seu esposo, ela, na condição de chanceler, né? Uma pessoa de extrema relevância a nível do país e da Europa, vê a importância daquela senhora. Eles não tinham filho, não sei, mas acho que não têm filho em comum. A senhora dispensava a empregada. Ela e o seu marido partilhavam as tarefas de casa. E aqui vem a questão da ideia trazida pelo Roberto, o espaço de intervenção do casal. Havia semanas que ela lavava roupa e havia semana que o marido cozinhava. E ela era chanceler. Era uma mulher empoderada. É aqui a questão que eu trazia de não se perder na essência. Exatamente. De ser mulher. Então, são essas coisas que nós temos que começar a compreender. E quando nós falamos nós, mais do que olharmos para os outros, nós temos que olhar, saber imitar e trazer aqui para que possamos então construir realidades diferentes, mas de forma de unicidade. As mulheres têm que ter pensamento construtivista. Os homens têm que ter pensamento construtivista numa visão moderada. Mulher sim empoderada? Sim. E tem que ser. E por que não? Tem que ser empoderadas. E nós, os homens, temos que levantar as mulheres. Assim como as mulheres também têm um papel de poder levantar os seus maridos. Desculpa, eu não acho que elas têm que ser empoderadas.
pessoas, a questão, a colocação certa é exatamente essa. Ter a capacidade de as levantar, porque percebemos que elas estão lá para baixo. Boa. Porque é muito interessante Gênesis capítulo 1, onde